Olá, boa noite. Boa noite. Ex-deputado Índio da Costa é preso em operação que investiga fraudes nos Correios. Pela internet, o presidente Jair Bolsonaro participa de reunião sobre a Amazônia e critica a repercussão das queimadas no exterior. Exatamente um ano após levar facada em Minas Gerais, Bolsonaro se prepara para passar por uma cirurgia. Cobradores e motoristas de ônibus encerram greve em São Paulo. Morre ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. Ele governou o país por mais de 3 décadas. Começa a Semana do Brasil, com descontos de até 70% no comércio e renegociação de dívidas com bancos. Veja agora no Jornal das 18 horas. Uma operação da Polícia Federal contra fraudes nos Correios prendeu hoje o ex-deputado federal Índio da Costa e mais 9 pessoas. A operação da Polícia Federal nesta sexta-feira mobilizou cerca de 100 policiais e cumpriu 12 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Batizada de Postal Off, a ação investiga uma organização criminosa que teria desviado cerca de 13 milhões de reais dos Correios. Um dos alvos é o ex-deputado federal Índio da Costa. Ele foi preso de manhã no Rio de Janeiro. Ex-deputado federal e relator do projeto de lei da Ficha Limpa, Índio da Costa foi candidato a vice-presidente de José Serra nas eleições de 2010. Além disso, foi vereador e secretário de várias pastas no Rio de Janeiro. Atualmente é filiado ao PSD. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa cometia fraudes de forma habitual e permanente. O órgão afirmou ainda que a investigação começou no ano passado em Santa Catarina e revelou que o grupo se estendeu para São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a PF, funcionários dos Correios tiveram atuação ativa nos crimes. Os Correios afirmaram que estão colaborando com as investigações para a apuração dos fatos e que a empresa reafirma o seu compromisso com a ética, a integridade e a transparência. A defesa do ex-deputado Índio da Costa ainda não se pronunciou. Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje da reunião entre os chefes de Estado dos países amazônicos, que aconteceu na cidade de Letícia, na Colômbia. Bolsonaro desistiu de ir pessoalmente ao encontro seguindo uma orientação médica, já que ele vai passar por uma cirurgia no domingo. Em seu lugar, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, compareceu. Os representantes de Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname estiveram presentes para debater medidas para preservar a Amazônia, num encontro que foi batizado de Pacto de Letícia pela Amazônia. Durante a reunião, Bolsonaro participou por videoconferência. O presidente brasileiro criticou a repercussão das queimadas no exterior e defendeu a soberania dos países sobre a Amazônia. Nós temos que dizer que a Amazônia é nossa, é do Brasil, é da Bolívia, é da Colômbia, é da Venezuela, é do Peru, é das Guianas, é de todos nós. Só dessa forma, com a nossa união, sem nenhum momento ceder a qualquer tentação externa de deixar sob a administração de terceiros a nossa área, é que nós podemos fazer com que essas riquezas revertam em forma de benefício, em forma de bem-estar para os nossos povos. Então, eu espero que nesse acordo que estamos assinando aí agora, nesse tratado, nessa mensagem que será divulgada para todo mundo, seja, acima de tudo, a soberania de cada um de nós é inegociável e que as nossas riquezas, nós as exploraremos de forma sustentável com os recursos que nós temos e com a política que cada um de nós pode exercer. Um grupo de criminosos fortemente armados explodiu uma agência bancária em Iracemápolis, no interior de São Paulo. O prédio da agência ficou destruído. Foi usada uma grande quantidade de explosivos para arrombar os caixas eletrônicos. O grupo atacou ainda uma loja de conveniência e fez reféns. Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre a quantidade de dinheiro roubado. Os criminosos fugiram por vários pontos da cidade e até o momento não foram localizados.
Começou hoje e vai até o próximo dia 15, uma nova data especial para o comércio brasileiro. É a Semana do Brasil, perto do 7 de setembro, dia da independência. Cerca de 5 mil lojas vão oferecer descontos de até 70% nas vendas. E os bancos prometem renegociar dívidas com vantagem para os devedores. A promessa é de bons descontos. E se tem uma coisa que o consumidor gosta, é de promoção. Não tem jeito e a gente tem que aproveitar esse momento para comprar, né? A Semana do Brasil faz parte das comemorações do dia 7 de setembro. É um evento de descontos criado pelo governo em parceria com a iniciativa privada, que tem o objetivo de estimular o consumo e movimentar a economia do país. A expectativa é que, com esse evento, com as promoções que devem ocorrer, isto vai fazer com que o comércio tenha um movimento bem mais forte do que setembro do ano passado e até concorrer com agosto, aí que teve o Dia dos Pais, né? O mês de setembro costuma ser mais fraco para o comércio, porque não tem uma data especial, nem feriado prolongado, porque o 7 de setembro cai num sábado. Toda a nossa coleção de outono e inverno, ela está com descontos de até 80%. São peças incríveis para esse clima que a gente tem, que um dia é verão, outro dia é inverno, a gente acaba usando casaco quase o ano inteiro, então é um investimento. E nessa Semana do Brasil a gente vai estar com todos esses descontos, além de toda cliente que vier pela Semana do Brasil vai ganhar uma pulseirinha para acreditar nesse país que é tão nosso, né? Cerca de 5 mil empresas e entidades estão mobilizadas. O consumidor pode encontrar preços atrativos. Além do varejo, outros setores como o bancário e imobiliário aderiram à campanha, que é inspirada em outros países, como os Estados Unidos, onde começou a Black Friday. A ideia é que a versão brasileira seja realizada todo ano. A ideia é tornar isso um calendário permanente, que há tempos o comércio vinha procurando alguma promoção para setembro e eu acho que essa promoção deve se tornar permanente. Agora vamos ver o resultado, a expectativa é muito boa. O governo espera que o aumento do consumo ajude a economia a recuperar o fôlego. Até porque, ao estimular as vendas, a indústria precisa ligar as máquinas para repor os estoques. A indústria produzindo mais é cíclico, né? Então eu tenho que contratar mais e com mais gente trabalhando aumenta o consumo. A gente vive um momento que as coisas não estão funcionando exatamente nessa velocidade cruzeiro da maneira que deveria, que é o esperado, né? Então as pessoas, tem muita gente sem emprego, muitas pessoas com dívidas e aí acabam colocando o consumo para consumir aquilo que é o extremamente necessário. Mas para o consumidor fica o alerta para não comprar por impulso. De acordo com a economista, é importante ter as contas em dia para poder aproveitar as promoções. Quem vai comprar só pelo estímulo, só porque está na liquidação, pensa, eu quero ou eu preciso? Porque, por exemplo, uma blusa que custava R$100 e agora ela está custando 60, na verdade, se não está no meu planejamento, não é que eu vá economizar 40, eu estou gastando 60 que não estava no meu plano. A inflação oficial no país, o índice de preços ao consumidor amplo, caiu 0,11% no último mês. Em julho, o IPCA tinha sido de 0,19%. Em 12 meses, a inflação foi de 3,4%, ainda abaixo da meta definida pelo governo para o ano. Tomate, batata inglesa, passagens aéreas e gasolina foram alguns dos itens que registraram queda de preço em agosto e contribuíram para o resultado. A Justiça determinou hoje que o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, pode deixar a prisão e cumprir a pena no regime semiaberto, mas ele terá que usar a tornozeleira eletrônica. A autorização foi da primeira vara de execuções penais de Curitiba. João Vacari Neto está preso no Paraná desde abril de 2015 e foi alvo da 12ª fase da Lava Jato. Nesse processo, em que foi concedido o benefício, o ex-tesoureiro foi condenado a 6 anos e 8 meses por corrupção passiva, por ter recebido propina em um esquema envolvendo a Petrobras. Como já cumpriu 2 anos e 3 meses, ele teve o direito de progredir para o semiaberto, conforme a juíza. O Ministério Público Federal foi favorável à decisão sobre o cumprimento da pena em regime semiaberto.
A magistrada autorizou a saída dele da prisão desde que não haja impedimentos por conta de outros processos. Hoje faz um ano que o presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha eleitoral. E neste domingo, o presidente vai passar pela 4ª cirurgia depois do ataque. Um ano depois do atentado contra o então candidato à presidência da República, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro já passou por 3 cirurgias. A 4ª operação está marcada para esse domingo no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Dessa vez, o objetivo é corrigir uma hérnia que surgiu no local das intervenções anteriores. A operação é de médio porte e vai ser feita pelo médico Antônio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado. Em nota, o hospital informou que o médico elogiou a saúde de Bolsonaro e acrescentou que a hérnia incisional está localizada na parte abdominal, perto da cicatriz da facada do lado direito, onde foram realizadas 3 laparotomias. De acordo com a equipe médica, o pós-operatório vai levar cerca de 1 semana. A partir da cirurgia, o vice-presidente Hamilton Mourão assume o governo. A previsão, segundo o Palácio do Planalto, é que Bolsonaro retome o cargo já na quarta-feira. O presidente deve despachar do hospital enquanto se recuperar. O homem que tentou matar Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, está preso no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E segundo a reportagem da Folha de São Paulo, ele se recusa a receber tratamento para controlar o transtorno delirante persistente. Em maio, o juiz Bruno Savino, da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, concluiu que Adélio era inimputável, ou seja, incapaz de responder por seus atos. Depois de ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras já se prepara para a sabatina e aprovação no Senado. Ele informou que pretende percorrer os gabinetes de todos os senadores. Augusto Aras é natural da Bahia e tem 60 anos. Atualmente é subprocurador-geral da República. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, disse que não vê dificuldades para a aprovação de Aras em sabatina. O mandato da atual procuradora-geral, Raquel Dodge, termina no próximo dia 17. Augusto Aras não integrou a lista tríplice de nomes sugeridos pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O presidente Jair Bolsonaro não era obrigado a escolher alguém da lista. E acabou a greve de motoristas e cobradores de ônibus na capital paulista. O anúncio foi feito agora há pouco pelo Sindicato dos Trabalhadores. O movimento começou nesta quinta-feira. Nessa sexta, dos 30 terminais municipais, 29 operaram com 70% da frota apenas nos horários de pico. Já o terminal Dom Pedro II permaneceu fechado e os ônibus não circularam. De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano, a Prefeitura desistiu de acabar com a função de cobrador nos ônibus e de reduzir o número de ônibus nas ruas da capital. Além disso, aceitou pagar até a próxima quarta-feira o valor referente à participação nos lucros das empresas. Isso segundo o sindicato. Você vai ver a seguir: Parlamento do Reino Unido aprova a lei contra o Brexit sem acordo. Os detalhes em instantes. Até já. A Câmara Alta da Grã-Bretanha aprovou hoje um projeto de lei que obriga Boris Johnson a adiar o Brexit. O projeto ainda precisa da aprovação formal da Rainha Elizabeth II para se tornar lei. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Se o projeto for aprovado pela rainha, o Brexit deve ser adiado para depois do prazo atual de 31 de outubro, caso Boris Johnson não consiga chegar a um acordo de divórcio com a União Europeia. Este é um novo revés para o primeiro-ministro britânico, que busca convocar eleições antecipadas. Hoje ele visitou a Escócia em um ambiente de pré-campanha, mas está cada vez mais abalado pelas últimas derrotas e a renúncia de seu irmão. Na semana que vem, o parlamento vai votar sobre a possibilidade de antecipar as eleições, mas, ao que tudo indica, Johnson não terá o apoio necessário. O olho do furacão Dorian tocou o solo dos Estados Unidos ao atingir várias ilhas no litoral do estado da Carolina do Norte.
ele chegou à região com ventos e altas ondas. Apesar de ter oficialmente entrado no território americano, a previsão é de que não cause destruição como nas Bahamas, onde 30 pessoas morreram porque segue em direção ao norte e deve voltar para o oceano. Hoje de manhã, o fenômeno foi rebaixado à categoria 1. As Nações Unidas vão enviar 8 toneladas de suprimentos às Bahamas. 76 mil pessoas precisam de ajuda urgente. O governo da Venezuela denunciou um suposto plano do líder de oposição Juan Guaidó para entregar um território disputado com a Guiana a empresas multinacionais. O Essequibo é um território rico em minerais e uma zona marítima com recursos petrolíferos. Caracas reivindica a soberania da região e questiona uma sentença arbitral emitida em Paris no final do século XIX, que concedeu a área à então colônia britânica. O ex-presidente do Zimbábue, Roberto Mugabe, morreu aos 95 anos. Considerado o herói da independência do país africano, ele governou com mãos de ferro entre 1980 e 2017. O ex-chefe de Estado morreu em um hospital de Singapura, onde passava temporadas por razões médicas. A China lamentou a morte e declarou que Mugabe foi um excepcional líder do movimento de libertação nacional e político. Uma americana é acusada de tráfico humano nas Filipinas depois de tentar sair do país com um bebê de apenas 6 dias de vida. O recém-nascido estava escondido em uma bolsa. Jennifer Talbot, de 42 anos, não tinha documentos da criança, mas conseguiu passar pela imigração e só foi abordada no portão de embarque. Investigadores acreditam que o bebê nasceu de uma mãe filipina no sul do país e depois foi levado para a capital. A criança está sob os cuidados do Serviço de Bem-Estar Infantil. Brasil e Argentina assinaram hoje o acordo automotivo que prevê livre comércio entre os dois países dentro de 10 anos. Agora, o livre comércio começará a valer a partir de 2029. O texto prevê que um país pode exportar para o outro até 3 vezes mais do que importa. O último acordo entre Brasil e Argentina foi assinado em 2016 e acaba em junho do ano que vem. Pelo atual acordo, as exportações de um país para o outro não podem ultrapassar 1,5 vezes o valor da importação. Quase metade das exportações de automóveis brasileiros tem como destino a Argentina. E do lado argentino, as vendas para o Brasil representam 80% das exportações de veículos. Pelo Twitter, o presidente argentino Maurício Macri comemorou o adiamento do acordo. O Ministério Público de Paris vai recorrer da decisão da Justiça francesa de não julgar a Air France e a Airbus pelo acidente do voo AF447. O voo partiu do Rio de Janeiro no dia 1º de julho de 2009 e tinha como destino a capital francesa, mas caiu no Oceano Atlântico. Todos os passageiros e integrantes da tripulação morreram. Os magistrados consideraram que as acusações contra as duas empresas eram insuficientes para levá-las a um julgamento. A fibrose cística é uma doença rara que tem no Brasil o maior número de casos. Setembro é o mês de conscientização sobre a doença. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma campanha quer chamar a atenção do governo porque os medicamentos fornecidos para o tratamento estão em falta. Gabriele nasceu com fibrose cística, uma doença hereditária grave que faz com que o corpo acumule secreção em diversos órgãos, mas principalmente nos pulmões e pâncreas. Então precisa fazer muita inalação para soltar essa secreção, fisioterapia e a alimentação como a pancreatina. A fibrose cística é diagnosticada através do teste do pezinho ou do teste do suor, como foi descoberta a doença na Gabriele. O teste do suor deu positivo. No Brasil, estima-se que 1 a cada 10 mil indivíduos tem a fibrose cística. É a doença rara de maior incidência. No entanto, ainda é pouco conhecida, até mesmo pelos profissionais de saúde, o que compromete muito o tratamento. Pelo menos quando a gente passa pela triagem, é muito difícil você encontrar um que saiba o que é a fibrose cística, para dar uma prioridade por ser uma doença extremamente complicada. Eles atendem como uma criança que tem
uma doença normal, uma gripe, um resfriado. Mato Grosso do Sul tem 39 pacientes diagnosticados com fibrose cística. Eles fazem tratamento multidisciplinar na APAI. O governo federal fornece os medicamentos de alto custo. Estado e município têm de repassar o recurso para a entidade comprar o suplemento e outros medicamentos necessários para o tratamento. Mas esses repasses estão atrasados há cerca de 3 meses. Neucila fundou a associação para ajudar outras famílias que enfrentavam a doença. Ela tem um neto com fibrose cística e lutou muito para que o menino e outros pacientes tivessem acesso ao tratamento. Como é já orçamentado, então não há motivo, eu acredito que não há motivo de atraso. Por quê? Que falte para os que virem ser posterior diagnosticado é até compreensível, mas mesmo assim, dentro de um bom programa, de um bom planejamento, já se mensura as suas previsões. O Centro de Reabilitação Luci Montoro, em São Paulo, criou uma forma de elevar a autoestima dos pacientes com deficiência física. Como não há no mercado roupas feitas com exclusividade para esse público, a instituição resolveu montar um espaço para criar as peças. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Um zíper adaptado faz com que a Orlanda consiga vestir uma peça de roupa sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém. Então, põe a argola aqui no zíper, né? E também o passador aqui, ó. Que eu ponho o dedo e daí eu consigo segurar na hora de subir e descer o zíper. Isso daí eu achei muito interessante, porque antes eu nem passava na minha cabeça que ia ter essa possibilidade. A Selma sempre gostou de usar calça legging, mas quando precisou amputar a perna por conta de uma doença vascular e colocar a prótese, ela deixou de usar uma das roupas preferidas. E só com a customização da antiga calça, ela voltou a se sentir confiante. É muito bom, é uma maravilha, porque nós que somos mulheres, a gente gosta de estar bem vestida, bem arrumadinha, né? E quando não tem uma roupa adequada para colocar, a gente fica muito triste com isso. Sai na rua com uma calça que você não queria usar, mas tem que usar porque você tem algum problema, né? E agora, quando você coloca alguma coisa, você já sai bem, né? Já sai feliz. Nas lojas não existem roupas exclusivas para pessoas com deficiência. E aí elas precisam se virar com o que já tem disponível no mercado. E algumas vezes é muito difícil vestir uma peça. A moda inclusiva vem para devolver o poder de escolha para quem por algum motivo precisou se readaptar. Então, o trabalho que a gente faz é de sensibilizar o mercado a poder estar oferecendo esses produtos, né? Mas como nós estamos vivendo um momento na moda de novos modelos de negócio e ressignificando os produtos, por que não aplicar nessa questão da moda inclusiva também, né, para as pessoas com deficiência? O projeto Retalhos e Atalhos, desenvolvido pelo Centro de Reabilitação Luci Montoro, em São Paulo, deu a chance de pacientes com deficiência física usarem a imaginação e a criatividade para transformar roupas que estavam abandonadas num canto do guarda-roupa. As peças foram customizadas e ganharam uma cara nova. E nada melhor que um desfile para mostrar o novo design que cada peça ganhou. E cada um que confeccionou sua roupa ainda ganhou um dia de modelo. E o desfile teve direito à plateia e tudo. Não faltou emoção. Emocionante, maravilhoso, muito lindo. Sem comentário, maravilhoso, né? Lindo. Todas são minhas amigas, né? E isso, vocês estão valorizando cada dia mais o deficiente. Então, muito obrigado por tudo. E surgiu esse curso, né? Achei ótimo porque pude modificar. Aí fiz uma da saia, virou essa maravilhosa blusa que eu adorei. Era um macaquinho que eu não estava usando, aí eu resolvi fazer de vestido. E a gente fez, ainda coloquei uns detalhinhos, fiz uns futiquinhos para modificar mais. A moda inclusiva vai muito além do que simplesmente transformar peças de roupas. Resgata o que por algum tempo se perdeu, a autoestima e a oportunidade de vestir o que quiser
independente das limitações. Da reabilitação é alcançar esse momento de devolver as pessoas para uma vida, um convívio social, uma inclusão ou reinserção no mercado de trabalho, e a roupa tem tudo a ver com isso. A roupa vai começar ali por um resgate da autoestima, do seu estilo, da cor que você gosta, do tecido que você gosta, do modelo que você gosta, e vai chegar a te dar mais ânimo, mais força para enfrentar dificuldades que estão aí fora. Um projeto cultural em Dourados reúne os admiradores de LPs. Milhares de músicas gravadas nos discos de vinil já foram digitalizadas e agora fazem parte de um acervo de artistas de Mato Grosso do Sul. Contar a história musical de Mato Grosso do Sul através da música. Para ser mais exata, através dos discos de vinil. Aqui a gente encontra discos para todos os gostos musicais. Música popular brasileira, sertanejo raiz, pop, rock, entre tantos outros. Estes exemplares que vocês estão vendo pertencem ao Carlos, que há anos pesquisa a memória fonográfica do estado. Nós começamos a fazer essa pesquisa desde 1950, quando nós começamos a encontrar as primeiras gravações dos músicos mato-grossenses. Era Mato Grosso único, mas naquela época nós estávamos fazendo um levantamento de todo o acervo fonográfico para preservar toda a história dos músicos sul-mato-grossenses. O projeto Memória Fonográfica de Mato Grosso do Sul tem mais de 33 mil músicas já digitalizadas. São 600 LPs e 200 CDs. E a ideia de reunir toda esta enxurrada cultural foi da Júlia, que é a produtora cultural. Ela é proprietária de um café aqui em Dourados e resolveu, por também ser colecionadora de vinis, agregar o aconchego de uma reunião de amigos com o amor pela música. E aí a ideia é fazer a cada 40 dias, 30 dias, fazer um encontro das pessoas que gostam de vinil, para trazer os seus discos e a gente passar a tarde aqui ouvindo música e tomando um café. A intenção é transformar o espaço também em um centro de cultura, com exposições de artesanato, livros, entre outros produtos, para promover ainda mais a arte douradense. Como contação de história, um movimento cultural muito grande, então são vários criadores que estão trazendo produtos que são feitos aqui, né, e que são muito bacanas, né? E a gente encerra essa edição com as imagens de macacos ousados que pegam comida e garrafas de água dos visitantes desavisados no Vietnã. Cerca de 1.200 animais da espécie vivem no local, que faz sucesso entre os turistas. Na Ilha dos Macacos, muitos são treinados para andar de bicicleta, levantar peso e até fazer cestas com bolas de basquete. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite, até segunda.